Olá, meu nome é Vitória de Vieira, sou estudante de Letras Português e Italiano na Universidade de São Paulo, mais especificamente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e sou bolsista do Programa Unificado de Bolsas da USP no grupo de pesquisa GLIM, Língua, Identidade e Memória dos Italianos no Brasil. E por esse motivo hoje eu vou falar um pouco sobre a Itália no Brasil. De início, eu gostaria de saber se vocês conseguem diferenciar os conceitos de emigração com E, imigração com I e simplesmente migração. Emigração consiste na saída de pessoas de um país ou região específica. No caso que nós vamos estudar hoje, os italianos emigraram da Itália para o Brasil. Eles saíram da Itália e vieram para o Brasil. Já a imigração refere-se à entrada de pessoas em um país ou região específica. Então, dessa maneira, no caso que nós estamos estudando, os italianos imigraram no Brasil. Já a migração é um termo mais amplo que refere-se a qualquer movimento de pessoas de um lugar para o outro, dentro de um mesmo país ou entre países diferentes. Ela pode ser temporária ou permanente e ela pode incluir tanto a emigração quanto a imigração. Aqui nós temos um mapa dividido nas 5 macro-regiões brasileiras com alguns números que vocês podem observar mais detidamente que representam o número de descendentes de italiano em cada uma dessas regiões. Mas é válido destacar que existem ainda incertezas nos números, nos dados sobre a imigração italiana. Mas eu trouxe algumas fontes. Segundo a Fondazione Migrantes de 2018, existem no mundo 60 milhões de descendentes de italiano. Já a Embaixada da Itália no Brasil destaca que 30 milhões desses estão no nosso país. O IBGE também publicou em 1958 uma estimativa, uma aproximação, que no curso dos últimos 100 anos, desde a publicação desses dados, cerca de 1.600.000 italianos imigraram para o Brasil e pelo menos 1 milhão permaneceu no nosso país, contribuindo para os progressos demográficos, econômicos e culturais. Aqui, nesse outro slide, nós temos um infográfico com informações sobre a população estrangeira segundo nacionalidade no estado de São Paulo em 1920. Aqui nós conseguimos ver que tem uma abundância da nacionalidade italiana em comparação aos outros, de 48%, seguida pela espanhola e pela portuguesa. Será a partir dos anos de 1870 que a imigração no Brasil começa a assumir um aspecto mais preciso, umas dimensões maiores e apreciáveis, e até a transformar-se em um fenômeno de massa entre 1887 e 1902, contribuindo, para o aumento demográfico do país. Mas aí você pode me perguntar, Vitória, quais os motivos levaram o Brasil a atrair e até mesmo a estimular a imigração italiana? Aqui eu listei 3 dos principais. Um deles é a escassíssima densidade demográfica que caracterizava o país nessa época e que alarmava o nosso governo. Outra é a escassez da mão de obra que essa escassíssima densidade causava na produção do café, que estava em expansão no momento. E outro é o projeto do Estado Imperial e da elite econômica de branqueamento do país. Eles optaram pela imigração europeia com o objetivo de diminuir a proporção de pretos e pardos no Brasil e aumentar a concentração de brancos. Aqui nesse próximo slide, nós temos a informação de que este ano, precisamente do dia 21 de fevereiro, é comemorado os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Apesar de processos históricos nem sempre possuírem um marco inicial fácil de ser identificado, essa data foi escolhida como a partir da chegada do navio La Sofia no Espírito Santo em 1874 como marco para essa comemoração. Eu coloquei a imagem de alguns pratos italianos, da cantina italiana representando os restaurantes italianos no Brasil, o símbolo do cruzeiro, que foi fundado com o objetivo de consolidar as raízes e as tradições esportivas dos imigrantes italianos no Brasil, assim como aconteceu com o Palmeiras
E a terceira imagem é a Quermesse de San Gennaro, aqui de São Paulo, que também representa essa italianidade. O que eu quero que vocês pensem, mesmo que você não seja descendente de italiano, pense a partir da sua descendência. O que resta dessa experiência migratória no Brasil de hoje, no Brasil atual, no seu dia a dia? No caso da Itália, existe algum tipo de ligação com a Itália ainda hoje? De que forma ela se configura? Quais são os traços de italianidade no Brasil? A língua, a memória? É válido nós pensarmos um pouco sobre essas questões. Aqui eu trouxe um pouco da Itália no Brasil a partir de 2 exemplos que se aproximam de vocês, estudantes de Ribeirão Preto. Aqui tem-se a Casa da Memória Italiana, em Ribeirão Preto, que nela você consegue ter mais informações sobre a imigração italiana no Brasil e mais especificamente na região em que vocês vivem. Lá eles promovem eventos relacionados sempre à temática da imigração italiana e também tem-se as visitas guiadas, né, para vocês que tiverem interesse nesse assunto. E também tem o Museu Casa de Portinari, que é na região de onde vocês vivem. Eu não sei se vocês sabiam, mas Portinari é de descendência italiana. E lá no museu nós conseguimos identificar isso através da árvore genealógica e de outras características, outras informações que nos são fornecidas durante esse passeio pelo museu. Então, se vocês tiverem interesse em aprimorar o conhecimento de vocês sobre essas questões, vocês têm essas 2 referências próximas de vocês para vocês saberem mais sobre esse assunto. Também trouxe 2 pratos, o nhoque e a pizza. Existem muitos outros, eu quero que vocês pensem quais outros pratos permanecem no nosso dia a dia, que nós consumimos no nosso cotidiano, que são de origem italiana. Em seguida, eu quero dar ênfase ao trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa em que eu trabalho, o GLIM, Língua, Identidade e Memória, os italianos no Brasil. Nós temos como objetivo registrar a memória material, em documentos, fotos, diários, cartas, e a memória imaterial através da língua falada, da memória, da história dos imigrantes italianos e de seus descendentes. Nosso principal objetivo é reunir o relato desses imigrantes e seus descendentes para estabelecer um contato direto com a construção da italianidade no discurso, na memória, na história. Nós conseguimos reunir esses relatos através de entrevistas. Nesse próximo slide, nós vamos falar um pouco mais sobre essas entrevistas. As entrevistas possuem um roteiro pré-estabelecido de 6 perguntas, sem que isso implique uma limitação de tempo e resposta dos nossos entrevistados. São sempre eles que determinam essas informações. As perguntas são sobre a origem familiar, a vinda ao Brasil, convívio com a sociedade brasileira, a manutenção ou abandono da língua de origem, das tradições e outros aspectos da cultura italiana. Essas nossas entrevistas, elas são primeiramente transcritas, depois elas são catalogadas e, por fim, elas são analisadas. Aqui eu trouxe um exemplo de um trecho de entrevista em que o nosso participante cita Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, para vocês aproximarem ao trabalho que a gente desenvolve e também a essa perspectiva da italianidade através dos descendentes de italiano. Antes de vocês verem esse vídeo, eu apresento para vocês a minha referência bibliográfica e fiquem com o vídeo. Espero que vocês tenham se interessado pelo assunto e que busquem aprimorar os seus conhecimentos sobre ele. Até mais! Então, eu tenho a história de mais de 100 anos, envolvida por momentos de alegria e momentos de lágrimas também. Esses imigrantes sofreram muito, muito mesmo. Então, ele chegou, acho que de uma forma muito pobre, com essas crianças, e desceu no Porto de Santos, né? Tem o Porto mandou documento do navio que eles vieram, da embarcação, e aí depois foram aqui para a região de Ribeirão Preto,
região de Ribeirão Preto, trabalhar no café, né?